condenado a 7 anos e 11 meses por corrupção ativa no Mensalão, além de 2 condenações por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da Lava Jato, ou seja, por causa do Petrolão. José Dirceu voltou. Aliás, compartilhei no X um vídeo meu de uma emissora de rádio onde eu atuava em 2021, dizendo que se o Lula voltar, o Dirceu voltaria junto, né? E tá aí, o Dirceu voltou. Nessa quarta-feira, ele comemorou antecipadamente seus 78 anos com um jantar nada modesto realizado na residência de amigos no Lago Sul, região nobre de Brasília. A lista de convidados, como apurou o antagonista, contou com nomes como o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que representou Lula. Alckmin metido com o Dirceu, hein? Que maravilha. O presidente da Câmara, Arthur Lira, esse aí está bem mais próximo, né? O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e o líder do Republicanos na Câmara, Hugo Mota. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Manuel Carlos de Almeida Neto, e a turma do Prerrogativas, entre os quais Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, aquele que passeia de bermuda no STF, também marcaram presença. As palavras de Romero Jucá, Dirceu voltou com o Centrão e com tudo, né? Parodiando aqui aquela declaração que foi gravada, que o Romero Jucá falava em estancar a sangria, falava em acordão com o Supremo, com tudo. Pois é, Dirceu voltou com o Centrão e com tudo. E ele nunca deixou de ser um articulador petista. É que a imagem dele ficou manchada, até para proteger a imagem do Lula, que é aquele capaz de levar esse grupo político ao poder. Então, o Dirceu absorveu para si todo o desgaste. E ele vinha ficando ele vinha ficando nos bastidores, porém, com a mudança desses ventos políticos, a volta do Lula à presidência e até a pregação do Lula, numa conversa com uma aliada, sobre a necessidade do Dirceu ir para o debate público, para brigar, para impor a narrativa dele, porque é só isso que importa ao Lula, começou uma operação Lava Dirceu. E ele passou a dar entrevista, inclusive nessa mesma emissora de TV, sem ser contestado, obviamente, e está aí aparecendo cada vez mais, mesmo com todos os seus esqueletos no armário. Esse é o Lula, esse é o PT. O Carlos Fernando dos Santos Lima deu uma entrevista ao Estadão, foi procurador da Lava Jato, lembrando que Mensalão e o Petrolão, quer dizer, ele falou ali da Lava Jato no sentido do objeto da força-tarefa, eram a mesma coisa, era o Partido dos Trabalhadores, o PT, gerenciando propinas para se sustentar no poder, né? E o Dirceu estava por trás desses dois esquemas. Greve. Felipe, o Dirceu está vivo, então, enfim, vai ter os amigos dele. Ele gostava muito de coisas boas, né? De bons vinhos, de roupas caras, quando ele estava no auge do poder. Eu lembro que uma vez causou... a imprensa se aproveitou bastante de uma foto dele com shorts na praia. Daí foram ver a marca dos shorts, eram shorts, acho que era Vuarnet, que é uma marca bem cara, né? De roupa de praia e tal. Vinhos estrangeiros, ele sempre gostou muito. Enfim... São todos cafonas, né? Pois é. Deslumbrados. Porque, assim, quando as pessoas elas apelam à roubalheira, mesmo já tendo poder, já tendo um cargo que dá uma remuneração, você fala assim, pô, elas querem mais. E elas querem mais para quê? Elas querem mais porque elas têm esses gostos, essa vontade de ostentar, de ter, assim, esses prazeres sensoriais que o dinheiro dá. Essa fome de vida. Se tivesse uma vontade de crescer intelectualmente, não precisava de tanto dinheiro, né? Podia ficar ali lendo livros. Mas essa voracidade, assim, por consumir tudo de caro, né? Não necessariamente de bom, mas de caro que a vida tem. Isso. Enfim, então tá aí o Dirceu se aproveitando dos amigos que ele fez ao longo da vida, tomando um vinho de novo, tal. O que é absolutamente assustador é que ele esteja sendo reabsorvido ou reintroduzido no mundo da política. Certo? Passou o tempo... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ele passou lá o tempo na cadeia,
vai viver a vida. Não quero nem saber mais onde o Dirceu está. Por favor, suma para o país. Mas não, eles querem se impor ao país. Eles não admitem ficar na sombra. Eles querem se impor a todos nós. Não é só uma fome de coisas caras, é fome de poder mesmo, né? Eles precisam estar martelando as ideias, impondo os conceitos, impondo as políticas, garganta abaixo de todos nós. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. E vamos marcar, eu sugiro que a gente marque os personagens que estavam nesse aniversário. Claro, vamos sempre lembrar. Vamos lembrar, porque eles estão colaborando para esse retorno de um cara que já deveria ter tido o seu tempo. Ele subiu, foi pego em 2 esquemas, foi para a cadeia, chega. Por que trazer de volta o Dirceu? É uma afronta. É uma afronta, né? Então vamos marcar essas pessoas que estão legitimando o retorno do Dirceu à política. Porque isso é indigno com todos nós, né? Exatamente. Aliás, tem um samba clássico que foi eternizado na voz da Clara Nunes, que fala assim que pelo curto tempo que você subiu, nota-se, como é que é o trecho? Mais o que eu soube a seu respeito, me entristeceu ouvir dizer que para subir você desceu. E aí, até pouco tempo atrás, quando enfim, a Lava Jato estava na rua e o Dirceu chegou a ser preso 2 vezes, foi libertado 2 vezes pela segunda turma do STF, em muitas rodas de samba se cantava, né, que para subir você desceu, José Dirceu, fazia esse complemento, né, em vez de repetir a expressão como na música original. E no final dessa música tem uma frase lapidar, é um samba extraordinário, assim, do ponto de vista do registro que muita gente, para subir, desce moralmente. Fala assim, não adianta estar no mais alto degrau da fama com a moral toda enterrada na lama. É uma lição de vida, né? E nós aqui, nós abrimos mão de toda a fama para não abrir mão da nossa moralidade, dos nossos princípios, dos nossos valores. Muitos, eles simplesmente são guiados pela fama, pelo status, pelo dinheiro, pela visibilidade, etc. E, lamentavelmente, com essa mudança de ventos, a volta do Lula ao poder, o pessoal que estava constrangido até pouco tempo atrás de defender o PT em razão dos esquemas de corrupção e dessa tentativa de perpetuação do poder por meio desses esquemas e do alinhamento com ditadores, todo esse pessoal botou os dentinhos de fora e acabou tomando até o ambiente das rodas de samba, onde não se canta mais, ironizando o José Dirceu. Então, assim, foi um retrocesso, inclusive, desse ponto de vista cultural, né? Agora, você vai numa roda de samba, num evento musical, e o pessoal está lá cantando, fazendo cantos de exaltação ao Lula, fazendo L, atrapalhando, né, o entretenimento, o ambiente musical com essa politização de tudo, né? No caso em que citava o José Dirceu, tinha uma questão ali de defesa da moralidade pública diante de alguém que foi condenado em 2 escândalos, né? E agora você tem, de novo, a idolatria, a propaganda política, a passada de pano. Então, só queria registrar essa questão cultural do entretenimento, do mundo artístico também. Diga. Deixa eu fazer uma observação aqui, Felipe. Você estava até brincando comigo outro dia, né? Que às vezes eu dou uma de Maquiavel, assim, olho para a política, né? Como se ela não tivesse nada a ver com moral e tudo mais. Tento entender como funciona a cabeça absolutamente pragmática dos caras da política. Daí, sob um ponto de vista absolutamente pragmático, a que serve, a quem ou para que serve a volta do Zé Dirceu à política?
Qual é a finalidade que isso pode ter? Qual a vantagem que isso traz para alguém? É difícil enxergar, mas a única vantagem possível é essa: dizer, olha, este aqui é um homem injustiçado. Ele tá voltando, a gente está reintroduzindo ele na vida política porque ele pagou por algo que não deveria ter pago. Eu só consigo enxergar essa hipótese. Eu não consigo enxergar outra utilidade para a volta do Zé Dirceu aos 78 anos de idade para o dia a dia da política. É só para marcar esse discurso. Por isso que é ultrajante. Mas é que para eles não é uma questão de utilidade, é a questão de que o Dirceu tem muito poder porque ele sabe o podre de todo mundo. E ele ficou calado quando ele foi alvejado, assim como o Guido Mantega ficou, só que o Dirceu é o articulador, ele é o arquiteto. Então, o Lula sabe o quanto o Dirceu fez pelo Lula, não o comprometendo, não aderindo a uma delação premiada, como fez o ex-ministro dos governos do PT, Antônio Palocci. Então, o Dirceu tem esse poder e ele acaba magnetizando esse meio político apodrecido em seu entorno. As pessoas sabem que ele tem poder, sabem que ele dá as cartas no PT. A Gleisi mesmo deve ficar incomodada com isso, mas não ousa confrontá-lo, porque ninguém pode lá dentro confrontar o José Dirceu. Então, os outros líderes partidários e presidentes da Câmara dos Deputados, eles se aproximam daquele que realmente manda, daquele que realmente dá as cartas. Eles sabem que é melhor ficar próximo do Dirceu do que ficar próximo de uma Gleisi qualquer. Então é chantagem, né, Felipe? Você acha uma boa hipótese essa sua? É chantagem. Eu sei de tudo que vocês fizeram no verão passado, engulam-me e empurrem-me garganta abaixo dos brasileiros. Né? Faz sentido. Mas eles são comparsas, né? Então, não é exatamente uma chantagem, porque nem sequer chegam a ser inimigos, né? São comparsas ali e um não chega a se meter com o outro, né? Bom, é isso, Carlos Greve. É uma bela reflexão que a gente trouxe aqui sobre a volta de José Dirceu. É impressionante mesmo como o Brasil gosta de voltar ao buraco e lá permanecer cavando ainda mais um pouquinho.